A história dessa empresa começa lá em 1987. Ao longo dos anos, com terceirização de mão de obra, a empresa ampliou o posicionamento de mercado, evoluindo de prestadores de serviços para provedores de soluções em diversas áreas, da vigilância aos serviços administrativos. O Grupo Servinac é líder de mercado e uma das empresas mais conhecidas do estado. Com vasto portfólio e mais de 35 anos de história, o foco do Grupo Servinac é a excelência de cada solução e de cada trabalho realizado. Por isso a gente conversa agora então com o CEO do Grupo Servinac, Vicente Júnior. Prazer recebê-lo aqui na TV Otimista. Obrigado, à disposição. Queria que você comentasse um pouco sobre a história da empresa. Como é que nasce o Grupo Servinac, como é que ele evolui ao longo do tempo? O Grupo Servinac nasceu do Vicente Júnior contínuo, trabalhando, depois estudando e fazendo uma faculdade. Naquela época não foi faculdade, foi até um curso médio de Ciências Contábeis, tá certo? E que nesse curso a gente conheceu um contador que era amigo da gente, tá certo? E a gente abriu a Servinac. E com 6 meses ele desistiu. E aí a gente disse, não, isso aqui é o caminho que Deus deixou para a gente e a gente vai fazer com que a coisa aconteça. Começamos só com a administração de condomínios, depois de uns 5 anos a gente migrou para também vigilância armada, tá certo? Depois a gente foi construindo e começamos a trabalhar com vigilância eletrônica, com rastreamento e telemetria, tá certo? Que dentro disso a gente, como se diz, existe várias fases, né? E dentro da fase da rastreamento e telemetria, foi uma das fases que a gente mais cresceu, que a gente teve que investir em tecnologia, investir em sistema dentro de empresas de gestão. Aí é onde, quando você vai criar aplicativos para monitorar desde uma limpeza, como sistema de gestão, como vigilância, tá certo? E hoje que a gente está, verticalizou um pouco, e estamos trazendo já a moto elétrica. Para quê? Para quando a pessoa quiser contratar um motorista ou contratar uma vigilância, que você tem uma moto, você não contrata só a vigilância, você vai contratar o serviço que você vai estar ali. Você não vai se preocupar com combustível, nem que o preço suba ou que desça, que a gente tem a moto elétrica. Então, assim, a gente está muito nessa parte de tecnologia. Que a Servinac hoje, assim, trabalha com soluções em tecnologia, porque a gente já não se considera uma empresa de vigilância e nem terceirização, mas uma empresa de tecnologia. Pegando esse gancho da tecnologia, como é lidar com a tecnologia no Grupo Servinac? Quais são os principais desafios e os principais benefícios também? O senhor já citou um, queria que citasse outro. Tecnologia você estar fazendo, errando, fazendo novamente. Então, assim, tecnologia é algo fascinante, certo? Quando você entra, você quer um aplicativo, depois você quer outro aplicativo, como se diz, sempre tem algo que tem que ser ajustado, tem que ser algo que tem que ser melhorado, e a perfeição nunca chega, tá certo? Então, hoje a gente está investindo muito em tecnologia, a gente está investindo muito em telemetria, a gente está entregando para o cliente não só a vigilância, mas entregando para o cliente um serviço, tá certo? Com redução de custo, porque hoje você sabe que todo mundo quer melhor serviço e redução de custo. Se você não tiver tecnologia, se não tiver telemetria, se não tiver inteligência artificial, você não consegue entregar isso para o seu cliente. O Ceará é um bom ambiente de negócios de forma geral e nas áreas de atuação de vocês também? O Ceará, dentro do Brasil, você sabe que é um PIB pequeno, tá certo? Então,
dentro do estado do Ceará, a gente já tem um mercado muito grande. Então, por isso que a gente está indo para São Paulo e para Recife, tá? Eu digo assim, estamos indo na parte de vigilância orgânica. A parte de rastreamento veicular, a gente já tem em Natal, João Pessoa, Recife e São Paulo. A gente está indo para esses estados agora também com a parte de vigilância, com a parte de mão de obra, um contexto do serviço em geral, uma prestação de serviço que não seja só o rastreamento como a gente tinha, que não seja só o homem, tá certo? Só citando, a gente estava conversando com um gestor público de uma cidade, e ele dizendo, não, assim, eu quero contratar, ver o teu serviço de moto elétrica. O serviço de moto elétrica vai fazer com que a moto elétrica está dentro da tecnologia, vai fazer com que o teu agente de saúde, além de você ter o controle do teu agente de saúde, que você vai estar lá, uma moto elétrica com ela interligada dentro da nossa central, tá certo? De monitoramento, em vez de ele fazer 10 visitas, vai ter a oportunidade dele fazer 30, 40, 100. A ideia é otimizar, então. Otimizar, tá certo? E com o quê? Com tecnologia, com algo verde que se está lá, tá certo? E o quê? E sempre otimizando com redução de custos. Porque se você tem 80 agentes de saúde que vai em 10 famílias do interior, você com a moto elétrica você vai poder visitar, em vez de visitar uma vez por mês, você vai visitar 2 vezes por semana. Então, você vai reduzir, que não é o caso, que ninguém quer reduzir, porque ninguém quer essa questão de cortar trabalho, principalmente no interior. Mas só para você ter uma noção como funciona o serviço em si. A gente tem que pensar sempre no serviço, não entregar só uma moto ou entregar só um vigilante. O que é que falta para o Ceará, em específico? Não é que falta, é que o Ceará, a gente está crescendo. A gente tem PECEM, né? A gente vai ter agora hidrogênio verde, mas assim, o mercado que ainda é pequeno em relação a São Paulo, em relação a Rio, em relação até mesmo a Bahia, que tem um mercado maior do que aqui. E sem dizer, aí quando você vem para a PIB de capitais, não, Fortaleza é a terceira ou é a quarta do Brasil. Como é lidar com um portfólio tão diversificado de trabalho? Você precisa agrupar muito bem as funções para que elas casem e façam com que o trabalho tenha o melhor resultado possível? Dentro dessa pergunta que você me faz, hoje, você tá numa época que o quê? Você criou vários pontos comerciais, vários segmentos, tá certo? Que dentro desse segmento você tem que fazer agora com que eles, tá certo? Se comuniquem. Tem que fazer APIs para eles se comunicar, tá certo? Porque não adianta eu ter um vigilante, eu ter uma câmara e eu não ter um monitoramento que eu tenho que ter uma pessoa que vai fazer o quê? Que vai estar online acompanhando os sinistros que ocorrem. Você deixa de acompanhar aquela pessoa e você vai ganhar porque você vai acompanhar só a otimização de alguma oportunidade que tenha. No quesito segurança, o senhor falou um pouco dessa otimização. No quesito segurança, como é trabalhar com a segurança aqui no Ceará? Porque nós temos um estado que vive há muitos anos questões muito graves, sociais, de segurança, né? Que envolvem a segurança. Como é trabalhar com isso? O que é que o senhor acredita que é fundamental no trabalho de vocês para que a execução no quesito segurança seja bem feita? Se eu entendi bem, existem níveis de segurança, tá certo? Dentro de uma casa, eu posso ter aquela casa com um jardim que não tem um muro, que é um nível de segurança. Se eu tenho uma casa com um muro com 2 metros, é outro nível de segurança. Se eu tenho uma cerca elétrica, é outro nível de segurança. Se essa cerca elétrica está monitorada pela minha central,
já é outro nível de segurança. Se eu tenho câmeras que estejam interligadas, já é outro nível de segurança, tá certo? Então, são níveis de segurança diferentes. Falando isso tudo, muro, segurança e inteligência. Eu tenho que ter uma pessoa lá de fora, que aquela pessoa que está olhando o que é que está acontecendo, que se tiver algum sinistro, ela vai comunicar ou a polícia, ou a nossa central, que a gente pode fazer. Então, esses níveis de segurança hoje é que você procura trabalhar muito. Citando bem assim, você tem uma questão hoje, dentro do Porto do Pecém, que tem várias empresas grandes, a gente está utilizando drone. Porque o drone, ele está aqui, já sai do seu local, já faz a ronda sozinho, já tem uma luz interna que capta se tem pessoas ou se não tem, entendeu? Para passar para o operador da central. Isso não faz com que se tenha redução de homens trabalhando. Sim, cada vez mais otimiza e tem muito mais retorno, porque quando o investidor investe em segurança, ele está pensando que ele quer a solução dele completa. Tá certo? Então, você pensar que hoje tem um drone que deixa aqui parado, ele sai sozinho, meia hora vai, volta e vem e pousa de novo. Se tiver, através de câmeras que ele tem, se ele detectar algo, ele vai e já passa para a central de monitoramento. Então, se eu tivesse 5 homens fazendo isso, ele não ia detectar, ele não ia ter essa velocidade, otimização que tem. Então, otimizando, fazendo que você possa, em vez de estar em um cliente, estar em 2 clientes. O fato de ser ligado bastante à terceirização faz com que vocês tenham isso no DNA ou esse é um processo de construção dentro do grupo e dentro do portfólio também? A gente tem pensado há muito tempo que assim, já se foi prestação de serviço, tá certo? Prestação de serviço, o homem ou a vigilância. Hoje nós queremos vender um pacote de soluções, certo? Cada vez mais, e o Parque de Soluções, um projeto de soluções, e cada vez mais ligado à tecnologia, tá certo? Cada vez mais a gente deixa de ser empresa da prestadora de serviço e vai ser empresa de soluções tecnológicas. Você me falou um pouco desse crescimento da atuação que o grupo vem tendo em outros estados, né? De que forma vocês se relacionam em rede com outros grupos que também trabalham com esse conglomerado de portfólio? Como é que se dá essa rede de relacionamentos? Vocês trocam experiências, por exemplo? Existe sindicato, existem federações, existem várias entidades que você faz parte, tá certo? Agora, hoje, com muita tecnologia e tudo tendo essa inteligência virtual, cada vez mais a gente pega seus dados, suas oportunidades que você tem dentro da empresa de captar e trabalha só, tá certo? Assim, eu acho que estar em comunidade, estar em associação é muito bom, mas tudo tem o limite que você vai fazer, o que você vai conversar, que você vai estar fazendo, certo? Também o limite de questões legais e de atuação, né? Exatamente, por legais, e assim, e a gente tem que ver, assim, que sempre, dentro de uma crise, surgem novos empreendedores, certo? E aí aquela pessoa que foi teu gerente, foi teu gestor, ele vai, abre uma empresa, então, existe como se relacionar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me relacionar, estou em várias associações, mas assim, eu tenho o meu pensamento, a minha forma de fazer, tá certo? Certo. E trabalhar aqui no Ceará em relação a essas questões, existe algum ponto específico que o senhor acredita que o Estado poderia proporcionar para esse portfólio ser ainda maior, se é que é possível? Eu acho que dentro do Estado, assim, existe a vontade, existe a necessidade, mas assim, não no Ceará, mas dentro do Estado brasileiro, nós somos muito burocráticos, tá? Muita gente tem vontade de fazer, mas é difícil de administrar. Eu, pessoalmente, acharia que uma eleição devia ser de 6 anos.
porque de 4 anos, a pessoa entra, assim, com toda boa vontade, mas daqui que ele vai entrar, vai ver, conseguir entrar dentro da máquina, se ele perde ali 1 ano, aí quando é no segundo e no terceiro já está pensando na eleição. Eu acho que 6 anos seria o ideal, sem querer me meter em política. Por isso que eu acho que assim, nós temos pessoas muito boas aqui, tanto que é um dos estados brasileiros que, desde que eu me entendo basicamente de gente da Gereissati para cá, não atrasa nem servidor público, nem empresas, tá certo? Eu acho que nós somos exemplos. Agora, nós somos exemplos que temos um tamanho. Como é que o senhor vê o futuro da empresa, o futuro do grupo, o futuro desse portfólio? O senhor acredita que dá para ampliar para mais segmentos, ter uma área de atuação, uma vertente muito forte, como é aqui no Ceará, em outros estados, a um curto prazo? Dentro desse projeto que você diz, assim, onde é que você tem que trabalhar com tecnologia, tá? A gente tem um cliente no Porto do Pecém que lá a gente tem 375 câmeras e aí ele quis, pela necessidade, colocar mais 500 câmeras. Aí a gente chegou para ele, conversou que ele estava com motos a combustão, conversamos para colocar motos elétricas e tudo, tá certo? E aí a gente chegou e viu, temos a oportunidade de colocar aqui energia fotovoltaica. E nós estamos trabalhando hoje com energia fotovoltaica para quê? Dentro desse cliente, eu trouxe uma solução para ele, de ter o drone, de ter a vigilância, de ter as câmeras, e acrescentei mais para ele o que, tu vai ter a moto elétrica e tu vai ter que, como lá tem espaço, a tua usina fotovoltaica que a gente vai fazer, que a gente vai cobrar pelo serviço, que ele vai estar lá abastecendo todas essas câmeras, motos, carro elétrico, as câmeras, tá certo? O drone, então, é essa situação. É isso que a gente vê. A gente se vê uma empresa de tecnologia e soluções. Como é que é lidar, por exemplo, com a administração e, ao mesmo tempo, lidar com a questão da vigilância? São áreas que destoam muito do mecanismo de trabalho, né? É preciso você ter uma metodologia muito eficiente. O que a gente mais trabalha são indicadores e sistema de gestão. Hoje, como a gente já citou aqui, a gente citou 4 ou 5 sistemas de gestões para se ter um serviço de vigilância. Então, cada vez mais, indicadores, tá certo? E sistema de gestão, que é onde você está analisando e você vai poder chamar o seu parceiro interno, o seu parceiro externo e demonstrar o que está acontecendo. Se o senhor hoje pudesse voltar no começo do trabalho do senhor dentro do grupo, existe alguma coisa que o senhor faria de diferente com a experiência que tem hoje? Eu acho que diferentes, até um pouco, assim, eu acho que era já para a gente ter saído para outros estados com vigilância há mais tempo, tá? Mas, assim, como o serviço de terceirização, você tem uma taxa de administração pequena para uma fatura elevada, tá certo? Para fatura grande. E quando tem um atraso de pagamento, você tem que ter o respaldo financeiro para se fazer, aí você pensa, não, era para me ter ido. Mas não, é melhor eu ter aqui condições de... acontece dentro disso, passar 2, 3 meses sem pagar e você não está morrendo à noite, sem dormir, sem fazer isso. Então, eu penso que não, eu penso que a gente entrou no caminho certo, a gente fez o que fez certo, tá certo? E eu acho que cada empresário, cada empreendedor tem sua maneira de agir, de trabalhar. A gente viu que várias fintechs abriram aí, era 200, 300, 400 empregados, e de uma hora para outra, sim, é melhor você trabalhar a nível de cruzeiro que você possa estar sempre... Nós tivemos ano passado muitos casos, né? Foi considerado um boom no mercado das fintechs, de demissões, também dessas empresas que cresceram trabalhando com a tecnologia, as startups. Foi um momento considerado difícil por interlocutores do meio. Eu queria saber como é que o senhor avalia esse tipo de cenário, né? Nós temos um momento de grande crescimento, depois um momento de boom nas demissões. Como é que funciona isso? Como é que lida com esse mercado que é tão versátil? Informação, né? Quem tem informação, como a gente procura trabalhar com o sistema,
Você analisa e vê viabilidades, tá certo? Dentro dessa questão, assim, você tem que pensar que são as oportunidades que aconteceram. Aconteceram a oportunidade de se abrir uma fintech, 2, 3 financeira. E agora, nesse momento, existe o quê? Existe uma consolidação. Entendeu? Aquelas processo de maturação. Maturação, consolidação. Aquelas empresas que abriram, que buscaram muito capital, com investidores, com tudo, chegou um momento que a taxa dos juros no mundo foi para cima. Na hora que a taxa dos juros subiu, o investidor preferiu alocar esse dinheiro dentro de fundos dos Estados Unidos, da Europa, fundos do governo que são totalmente seguros. Eu acho que dentro da visão e do mundo sempre vai existir o sobe, desce, sobe, desce. Então você tem que procurar estar no nível que você consiga manter seu serviço, manter sua empresa, tá certo? Porque a gente vê, algumas crescem demais e algumas desaparecem. Então, a melhor coisa do mundo é você ter saber a sua realidade financeira, a sua realidade tecnológica, a sua realidade de pessoal. O senhor tocou num assunto muito interessante, que é a taxa de juros. Aqui no Brasil, nós temos uma das maiores taxas de juros do mundo, né? E uma taxa de juros que há algum tempo já não cai. A taxa de juros brasileira está com dificuldade de cair e existe um movimento muito contrassenso em relação à inflação do que acontece no restante do mundo. Como é que o senhor vê esse tipo de análise macroeconômica para a empresa, para o Grupo Servinac? Taxa de juros, assim, eu não sou economista, não posso falar muito, mas pela minha visão de mercado que eu vejo, tá certo? Você vê os nossos países, os países vizinhos do Brasil na América do Sul. Chile em crise, Argentina em crise, Colômbia em crise, saindo presidente, saindo outro. Então, todos os países do mundo não, na América do Sul, no mundo também está em crise, mas na América do Sul em crise. Temos uma guerra, né? Aí você fica assim, o Brasil está errado ou está certo com juro alto? Aqui a gente não viu perder muitos empregos, não viu nada, não viu essa situação toda. Então, para mim, eu acho que tem que baixar. Mas aí são os economistas, são isso que eles têm que dizer o limite quando ou não. Agora, eu acho que em relação à América Latina, em relação ao mundo, nós estamos bem. Agora, a taxa de juros, essa que está não é boa para ninguém. Agora que o país é um pouco diferente, Agora, o Brasil é assim, desde que eu me entendo de gente, que é crise. É crise, um ano é crise disso, outro ano é crise, outro ano é crise. Então, se você fosse se preocupar com o governo, você morreu. Uma palavrinha final do senhor. Eu queria que o senhor, nas suas considerações finais, falasse e mandasse uma mensagem para empreendedores e para pessoas que desejam entrar nesse mercado que usa esse portfólio das empresas na terceirização de uma maneira tão forte e tão singular. O que é que o senhor acha que é mais importante para quem está começando a atuar nesse ramo? Assim, eu acho que não só na atividade de vigilância, ou na atividade de tecnologia que a gente está querendo prestar todo o serviço, mas é você procurar conhecer, entendeu? Procurar ler, procurar estar sabendo o que se faz. Assim, eu comecei com contabilidade, depois eu fiz pós-graduação em recursos humanos, fiz pós-graduação em marketing, tá certo? Eu estou fazendo uma pós-graduação de pessoas agora e já me inscrevi numa pós-graduação de inteligência de mercado. Eu acho que tem que ser isso, entender, ler e deixar um pouco o jornal de lado.